Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, talvez seja bem familiar: o desajuste emocional. Não se trata de uma doença, não, mas sim naquela experiência super-humana de se sentir fora de sintonia, sabe? Como se a nossa música interna estivesse um pouquinho desafinada. Essa pergunta vai direto ao ponto, né? É exatamente essa sensação. Uma dissonância silenciosa, uma coisa sutil, difícil até de botar em palavras, que pode aparecer mesmo quando, do lado de fora, a vida parece estar perfeitamente em ordem. E é com essa frase tão forte que a gente começa a nossa análise. Ela dá o tom perfeito para o nosso tema. Uma perturbação interna que ninguém vê, crescendo ali, quietinha. Bom, vamos entender isso melhor. Nossa jornada começa bem aqui, tentando identificar esse primeiro sentimento de desequilíbrio, essa tal dissonância que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio. E aqui está o grande paradoxo. A vida continua, né? O trabalho, os compromissos, as conversas. Para quem olha de fora, tá tudo normal. Mas por dentro tem aquele peso, aquela sensação de que alguma peça não está encaixando direito. Então, o que é exatamente esse desajuste? Basicamente, é o estado que se instala quando a gente se desconecta da gente mesmo. É essa distância que se cria entre a vida que se leva e aquilo que genuinamente se sente, se pensa e se precisa. É como se afastar da nossa própria essência. Agora, vamos avançar um pouco para entender como essa dissonância interna começa a dar as caras de formas mais concretas e qual é a nossa reação mais comum a ela. O interessante aqui é ver como um sentimento abstrato ganha forma. É aquela irritação que surge do nada, sabe? Um cansaço que parece que não passa nem dormindo, aquela sensação esquisita de estar sempre atrasado para a própria vida, ou então as emoções que vão de 8 a 80, ou que simplesmente somem. São os alertas de que a sintonia interna se perdeu. E qual é a resposta mais instintiva para tudo isso? A fuga. A gente tenta preencher o silêncio com barulho, com distrações, qualquer coisa para não ter que ouvir o que está acontecendo por dentro. Mas o ponto aqui é que o problema não é a falta de coisas externas, e sim a ausência de presença interna. A gente não foge de um vazio, mas de si mesmo. Isso tudo nos leva a um momento crucial na história, o ponto de virada. Aquele instante de clareza em que a percepção muda e o foco finalmente se volta para dentro. E aqui está o clique. A compreensão de que, talvez, a solução não seja mudar o mundo lá fora, mas sim consertar algo aqui dentro. Que a causa raiz não são as contas para pagar ou os problemas do dia a dia, mas sim a perda da nossa própria harmonia. Como a gente vê aqui, esse estado não é um raio que cai do céu. É um processo. Ele vai sendo construído aos pouquinhos, sabe? Cada vez que a gente ignora um sentimento, deixa uma necessidade para depois, silencia uma verdade interna em favor de qualquer outra coisa. E então, acontece. No momento raro de silêncio, talvez até forçado pela vida, vem a percepção. Não é uma epifania barulhenta, não. É só um pensamento simples e profundo. A consciência de que a verdadeira necessidade não é de mais ação, mas de mais escuta. Escuta interna. A partir dessa consciência, a gente entra numa nova fase, o caminho da reconexão. É o processo lento e gradual de começar a se ouvir de novo. E como é esse caminho? Ele pode ser resumido em 3 passos bem claros. Primeiro, pausar, se afastar de propósito do barulho externo. Depois, ouvir, um esforço consciente para sintonizar de novo aquela voz interna que foi tão ignorada. E por fim, a coragem. Coragem de olhar para o que se encontra, de admitir as fragilidades e as emoções que ficaram para trás. E essa é uma mudança de perspectiva fundamental. A jornada de reconexão ensina que as emoções não são um sinal de fraqueza para ser escondido. Pelo contrário, elas são a principal forma de comunicação da nossa essência, são a linguagem do nosso espírito. Com isso, a gente redefine o que é equilíbrio. Não é um estado de paz perfeita e sem problemas. É algo bem mais real, mais alcançável. É a habilidade de ter um diálogo interno honesto e principalmente com compaixão, ainda mais nos momentos difíceis. E assim, a gente chega ao final dessa jornada. O que acontece quando esse caminho da reconexão é percorrido? Agora, vamos falar do resultado. Uma nova sintonia. O resultado não é a perfeição, de jeito nenhum. A vida continua com seus desafios. Mas a sintonia interna é restaurada de uma forma autêntica, real. A grande diferença é que agora existe uma clareza, um alinhamento que antes estava perdido.
E o benefício prático disso é imenso. Com essa nova sintonia, com essa âncora interna mais firme, as pressões do mundo perdem um pouco da força. A pessoa já não se perde tão fácil nelas, porque agora caminha com mais consciência do seu próprio centro. E a gente termina com essa reflexão final que resume tudo de uma forma linda. Quando a harmonia interna é reencontrada, a nossa relação com o mundo muda. Ele deixa de ser uma fonte de peso e opressão e se transforma simplesmente no caminho que estamos trilhando, com mais leveza e propósito. A pergunta que fica é: que verdade o espírito tem tentado dizer?